Espírito Santo, eis-nos aqui, meu Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Salmo 14, o título: O tolo não crê em Deus. Diz o nécio no seu coração, nos seus pensamentos, no seu entendimento, ele acha, é o achismo, intelecto, pensamentos. Ele diz: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. O homem se corrompeu, ou seja, largou, não quer saber de Deus e faz tudo enquanto que é errado e pecado. Mudou de lado do bem para o mal, que o homem é mau. Corrupção significa mudar de lado, deixar de fazer o certo para fazer o errado. O homem se corrompeu, deixou de fazer o certo, o bem, para fazer o que é errado, o mal. Amém? Presta atenção. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. No versículo 4: acaso não tem conhecimento nem sequer um dos que praticam a iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão e que não invocam o Senhor? É uma pergunta que o Senhor faz. Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Diga glória a Deus. E vamos exaltar com aplausos e diga glória, glória, a palavra viva e eterna que traz a eternidade, Jesus de Nazaré, o verdadeiro alimento humano. Então olhe para cá, não olhe para nenhum canto. Diz o nécio, O nécio é a pessoa imprudente, perita, negligente, Guarde a Bíblia de lado aí. Guarde a Bíblia e olhe para cá, para entender, para não estar atrás de buscar entendimento no outro canto, que o Espírito Santo está explicando. Então a pessoa nécia é a pessoa imprudente, negligente, imperito. Pessoa negligente que não toma os cuidados necessários, não tem atenção. Ela é imprudente, ela faz porque quer. Ela sabe que é imperita, que ela não tem capacidade para fazer aquela coisa e quer fazer. Ou seja, significa que a pessoa tem entendimento e que ela tem como ter atenção e fazer o que é direito. Lógico, senão seria um animal. Deus deu inteligência, não aos animais, deu a gente. Os animais não têm espírito. O espírito é a inteligência. Os animais agem instintivamente, tem uma sensação. Os animais não têm espírito. O espírito é a inteligência, é o intelecto, é o poder de escolha, de decidir. A inteligência. Deus deu inteligência a Adão, nosso pai ali que começou, Adão, Eva e a geração. A pessoa tem inteligência, sim, discernimento, para ela ter atenção naquilo que está fazendo e fazer o que é certo, sim. Senão Deus não ia cobrar da pessoa, lógico. Porque o animal ali, ele se acaba, morreu e se acaba. Você não vê o animal no inferno. O animal não vai queimar no inferno. Você vê, a Bíblia diz que o inferno foi criado por diabo e os anjos que caíram, desobedeceram. Não foi nem para nós. Mas como nós temos inteligência, livre-arbítrio, e a gente escolhe desobedecer a Deus, nós vamos para lá. Mas os animais não.
Os animais não têm o espírito, a inteligência. Então seria injusto Deus mandar um animal para o inferno para queimar. Lógico, Deus nem ia cobrar. E aquilo que não tem espírito e inteligência não é eterno e não pode ser cobrado por Deus, lógico. Deus não vai cobrar. Se a pessoa não tem inteligência e capacidade de entender e fazer, como é que vai cobrar do animal? Mas nós somos diferentes. Nós temos capacidade de entender, de decidir, de fazer o que é certo. Por isso que é cobrado, por isso que tem alma no inferno. Tem ninguém coitado não. O pecado ele cega, mas Jesus tira as escamas, dá entendimento suficiente para a pessoa entender que cega. A pessoa entende que é ruim, a pessoa entende que ela está caminhando para o abismo, a pessoa entende todas as coisas. É insônio, é em tudo enquanto. Ela começa a sofrer, ela vê que o negócio dói, tem entendimento que dói. Aí ele diz que a pessoa nessa não, né? Diz que não há Deus, pessoa ignorante, insensata. Aí ele diz: os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. Ou seja, abominável é uma coisa que Deus não suporta. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Aí Deus fala aí, né? Deus faz uma pergunta agora no versículo 4: acaso não tem conhecimento sequer um dos que praticam essa maldade? Que comem o meu povo como se comesse pão e não invocam a Deus? Ou seja, olhe para cá, Deus está dizendo: por acaso esses que se corromperam no mundo fazem só o que é mal? Eles destroem o meu povo, né? Comem como se fosse pão, quer dizer, destrói o povo, destrói a palavra. Será que esses não têm discernimento e que não invocam o Senhor? Acaso não tem conhecimento sequer um desses? Ou seja, será, Deus está dizendo, perguntando, que eles não sabem o que estão fazendo mesmo? Ou seja, Deus está dizendo que eles sabem realmente o que estão fazendo. Que devora o povo dele, devora o que é bom, que sabe o que é bom, o que é mal. Jesus disse: vós, fariseus, eles perguntaram sobre o fim dos tempos. Ele diz: vós sabeis quando vai chover, quando as nuvens estão se ajuntando, quando vem um vento. Vós sabeis todas essas coisas, sabeis a hora da cega, da colheita, sabeis discernir. Ele fala outras coisas, tudo, e não sabeis discernir o fim dos tempos. Ou seja, vocês sabem tudo e que não sabem o fim dos tempos. Ou seja, vocês sabem e fingem que não sabem, não querem aceitar. É o velho teimoso. A pessoa sabe e não quer fazer, fica teimando, quer fazer do jeito dela, mas não significa que ela não está sabendo que está fazendo que é errado. Ela só quer fazer do jeito dela ou de alguém, do jeito mais fácil, para não abandonar o pecado, mas ela sabe que está errado. Sabe que está fazendo uma maldade, sabe que está perseguindo a igreja, sabe que está lutando contra Deus,
sabe que está devorando o povo de Deus, sabe que está cooperando para a criminalidade, sabe todas essas coisas, sabe que Deus existe, que é comprovado, todo ateu sabe que Deus existe. Ele não quer aceitar por algum trauma que teve, mas sabe que Deus existe. Ele já não quer aceitar porque ele teve um trauma e está com raiva do Criador. Como é que a pessoa vai ter raiva de uma coisa que não existe? Hã? Como é que você vai se revoltar contra Deus se Deus não existe? Me explique. Como é que você quer provar para os outros que Deus não existe, né? Se a pessoa quer provar, afinal fosse para os outros, que Deus não existe. Deus existindo, porque se Deus não existisse, não precisaria de ninguém provar que Ele não existe. Lógico. Porque se Deus não existisse, o número de ateus é muito pouco. E todas as pessoas que acreditam. Se Deus não existisse, seria notório, seria fácil da pessoa discernir a não existência do Criador. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 2 que todas as coisas criadas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, todo o planeta, a natureza, o universo, tudo que a pessoa vê, provam com grande, convicção que Deus existe. É inexcusável, quer dizer, não tem como a pessoa se excusar e dizer Deus não existe não, porque é mostrada a ela toda essa grandeza. Não tem como a pessoa dizer. A pessoa vai atrás de provar. Não precisaria provar realmente se Deus não existisse. Seria notório que Deus não existisse. Como é notório, inexcusável, que Ele existe, pelo que a gente observa. Que a própria ciência diz que tem algo que é superior ao que existe, para poder criar aquilo ali. É evolução. A coisa vai evoluir, vai vir da onde? Então Deus está dizendo: acaso nem sequer um desses que pratica o mal, que faz as coisas, não sabe o que está fazendo, porque estão devorando o meu povo. E aí? Não tem como não saber. Principalmente quando persegue o povo de Deus, quando a pessoa faz o que é errado, não tem como ela não saber. Automaticamente a consciência dela acusa. Se eu estou com a consciência pesada, acusa. A pessoa fica mal, não consegue dormir, acusa. Nem que depois passe, A pessoa é mal, não está nem aí, mas acusa. E mais na frente vai acusar de novo. Vai aparecer certas situações, alguém vai falar, ou a própria palavra vai falar, ou ela vai ouvir, ou ela vai sentir, ou ela vai ver que ela fez do mesmo jeito que aquela pessoa está fazendo. Vai ser mostrado. Ela vai ver: vixe, eu fiz desse mesmo jeito. Ela vai repudiar o que a pessoa fez, que foi a mesma coisa que ela. Olha aí, como é que ela não sabe? Não é assim? Ela vai ver o outro fazendo o que é errado, que vai fazer até com ela mesmo. Ela: vixe, eu estou sendo injustiçado, fizeram isso que é errado. Aí automaticamente a consciência dela, o Espírito Santo vai lembrar a consciência dela, que é o Espírito, que ela fez a mesma coisa. Como é que a pessoa não sabe que está fazendo o que é mal, que trocou o bem pelo mal? Sabe sim. Sabe? É o famoso não viver em paz. Quem mata os outros, quem não vive em paz, quem guarda uma mentira.
Vive. É o que ele está dizendo: acaso não tem conhecimento sequer um dos que praticam a iniquidade? Ou seja, ele está dizendo: rapaz, será que nenhum não tem conhecimento? Seja uma pergunta indagando: você está certo em dizendo que estão cegos total? Que não sabem o que estão fazendo? Lógico que tem o Espírito Santo. A cruz já é para isso, para chamar a atenção da pessoa, né? Fecha a Bíblia e olha para cá. Pode fechar a Bíblia, põe lá do outro lado. Olhe para cá. Então o Espírito Santo, o papel dele já é esse. Como é que a pessoa dizer? Ele compreende que o pecado realmente cega a pessoa, mas ela sabe que está fazendo o que é errado, não consegue largar, mas sabe. E ele vai ajudando ela a largar quando ela deseja largar. Mas ele está ali com o papel de sempre estar orientando. Por isso que sempre ele está nos exortando. Às vezes a gente fica até assim: eu não quero nem falar, mas eu tenho que falar. Tem que exortar, que serve para mim. Estou falando, eu vou ter que fazer, lógico. Quando eu dou um carão em vocês, é porque eu vou estar dando em mim também. Eu vou ter que fazer, que eu estou cobrando, senão eu vou, né? Então, porque todo tempo tem que estar essa cobrança mesmo. Porque a gente somos pecadores, o Espírito Santo está ali cobrando, nos lembrando, como se diz, incomodando, né? Que ele não incomoda, lógico. Está errado dizer que o Espírito Santo me incomodou. Não incomoda ninguém. Ele traz consolo, né? A pessoa diz incomodando no sentido que ela está fazendo errado, né? Ele está falando que é certo, o bem da pessoa, e a pessoa está fazendo o que é errado, ela se sente incomodada. Ah, não que ele esteja incomodando a pessoa. Incomodar é com algo ruim, né? Então ele está alertando a pessoa para o bem dela, e ela está com raiva dele, com raiva do servo que foi usado, não quer compreender, porque bate de frente com o desejo dela. Mas isso não quer dizer que ela não saiba que está errado e que tem que fazer o certo. Então a gente tem que agradecer a Deus pelo Espírito Santo estar conosco todo tempo, nos açoitando. Açoitando não, né? É tão bom, não estou vendo nem açoite nem nada. Açoite é pior, que eu passei, né? Mas eu não vejo nenhum açoite em ninguém aqui. Mas isso não significa que não pode acontecer, né? Também que não precisa acontecer, né? Só procurar entender que desobedecer dói, né? Melhor do que se açoitar, levar 40 chicotadas, para depois entender que dói a desobediência, né? Não? É melhor a pessoa não sentir a dor e entender, do que sentir a dor e vai entender de que maneira. Ou entende aqui ou entende no inferno quando estiver lá. Vai entender. Então, para quem não gosta de sentir dor, melhor entender e obedecer, lógico. Aproveitar que o Senhor está aqui, pela misericórdia dele, procurar fazer as coisas direito, com temor. Aí ele diz no 5: achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, né? Ele está dizendo que Deus está com os justos, e os outros que não obedecerem ao Senhor irão sofrer, irão ter pavor, independente se sabe ou não. Aliás, eles sabem que é errado, não quiseram ouvir. Pelo contrário, né? Persegue o que é bom, a pessoa sabe, né? Até os ímpios mesmo se revoltam uns com os outros, porque eles dizem: você foi fazer isso com essa pessoa, não faz mal a ninguém, né? Faz mal a ninguém. Os próprios bandidos, as coisas, consideram a igreja
que a igreja está ali para fazer o bem. Tem esse entendimento. Tem esse. A pessoa não vai ter, por mais feroz que a pessoa seja, endemoniado, filho de Belial, que gosta de fazer o mal, independente de ter demônio ou não nela, ele tem esse entendimento que há o povo de Deus que está querendo o bem dos outros e que não faz mal àquele povo, não quer fazer. Tem esse entendimento. As piores pessoas têm. Então, provando que cada um tem um intelecto, entendimento e sabe das coisas. Não vá nessa não, que a pessoa é um coitado. Não tem nada de coitado não, maneira nenhuma. Tem muita teimosia ela resistir no Espírito Santo, porque é da vontade dele que todos se salvem. Ele trabalha a vida de todos ali, cercando ali a pessoa, né? Permitindo certas situações, lógico, para a pessoa se humilhar aos pés dele. A pessoa nada, só endurecendo o coração, porque não quer ser submissa a Deus, porque não quer largar seus desejos, suas vontades no mundo, não quer largar. Aí é difícil, mas não significa que ela não saiba que está errado, não significa que ela não saiba qual é o caminho. É o desejo, é o livre-arbítrio que ela usa. E tem gente que vai nessa onda até morrer e ir para o abismo. Felizmente tem muita gente assim. Eu não sei dizer, não vou dizer quem é, para estar pecando, julgando os outros, mas a gente tem uma noção, mas não precisa estar dizendo. Tem a noção pelo que a pessoa faz. É para a gente estar orando para ela melhorar e deixar essas coisas. Mas também esse é o papel da igreja, não está condenando, mas também se guardar de gente que tem esse nível de coisa. Saber se guardar de tipo de gente assim, sabendo que tem multidões que vão perecer no inferno. Se a gente tomar cuidado, também vão. Eu não sei quem é, mas meu amigo, eu sei que no mínimo 70%, né? Dizem que Jesus, né, nas revelações fala 20% da igreja que ele vem buscar no arrebatamento ou no todo, né? Outros 10%, que é o dízimo, vai ser igual na época de Noé. Foram muito poucos, lógico, né? Mas muito poucos nessa época agora são muitos, né? Porque é muitos seres humanos. Que a Noé era menos, lógico, né? Uma proporção hoje, proporção pouca que diz, mas é um pouco que é muito para ser arrebatado. Pouco que é muito, que é devido a até 8 bilhões de pessoas aproximadamente caminhando para isso. Na época de Noé eram poucos, né? Então, um pouco de um tanto de gente desse vai dar uma multidão. Mas também fica uma multidão grande que fica enorme, assustadora. Fica essa multidão enorme. E a Bíblia é muito clara: se eu particular, você, o seu eu que vai prestar conta, não lutar pela sua alma, você vai ficar. Vai ficar. Se você não correr a corrida legitimamente, lutando corretamente, você vai ficar. Apóstolo Paulo: o que corre, corre legitimamente, como deve correr, como deve lutar. O que luta, luta legitimamente. Você se prepara para aquela luta legitimamente, como deve ganhar, quais as armas que eu tenho que usar, como eu devo lutar para me ganhar. Esse se prepara e luta e não se embaraça, não olha e continua. Esse vai até o fim. Mas aquele que quiser lutar incorretamente, é o que só acontece,
O Espírito Santo me disse ontem. Não, porque Deus quer que eu lute pela minha família. Que Deus quer que eu lute pelo meu casamento. Está escrito. Não é isso? Que Deus quer isso, que Deus quer aquilo. Ela se aproveita da palavra de Deus para saciar as vontades dela, que ela quer aquilo ali. Mas eu duvido que ela diga que Deus quer que ela ame Ele, renuncie tudo e põe Ele primeiro, em único lugar. Eu não ouço isso de ninguém. E esse é o fundamento do Evangelho. Que nós conhecemos o Senhor como a vida eterna, como o único Senhor e Deus Salvador. E a Jesus Cristo, seu Filho amado, né? Isso, a gente não vê a pessoa falando nem buscando para fazer. Não vê. Ou seja, ela está lutando incorretamente. Está lutando para saciar um desejo dela, de ter a família dela convertida, de ter as conquistas dela. Não está lutando da maneira correta, que é para renunciar ela mesma os desejos dela e se entregar por totalidade a Deus, para Deus fazer todas essas coisas por ela, se for da vontade dele. Ainda tem esse negócio ainda. Né? Você está lidando com um ser inteligente, todo inteligente, altamente, todo poderoso, que faz o que apraz, ele diz. Não é obrigado a salvar sua família, não é obrigado a salvar nem a pessoa. Ele já está saturado, aborrecido, já está trazendo juízo, destruindo tudo aí. Com razão. A pessoa está botando Deus na parede, lutando com todas as forças para conseguir essas coisas, não a presença dele. Aí é complicado. Tem que lutar pela presença do Eterno, que Ele por completo dentro de nós, como fonte de vida, que Ele é a vida, de alegria, de paz, de tudo, de existência. Para Ele, se Ele desejar, dessas outras coisas. Porque na verdade quem tem Ele por completo, como uma pessoa no céu tem, está santificado completo, não necessita dessas outras coisas. Necessita? Não. Se Deus é a fonte de vida, é a única que vem tudo dele, pela lógica eu não vou necessitar de mais nada. Como as pessoas vão para o céu, tiver os arrebatamentos, ninguém quer voltar para cá. Quem quer vir? Quem se importa com a família? Não, me deixa aqui mesmo, o Senhor vai ajudar eles. Cadê os seus desejos? É isso que Deus quer que a gente entenda, que a gente viva aqui com um pedaço do céu, que Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Que viva todos os dias da vida a gente como se estivesse no céu, na presença dEle, porque Ele está aqui, o Espírito Santo, Ele é o céu, Ele é Deus. Que a pessoa viva como se estivesse lá, sem se importar com as outras coisas, que está com o Espírito Santo aqui com Jesus, que lute para manter Ele, para amar Ele, para receber o amor dEle, que Ele, se Ele desejar, Ele vai dar essas outras bênçãos, né? Que vem todas elas, que Ele promete até dar, porque Ele é bom. Mas se Ele não quiser dar, é suficiente a presença dEle, como é lá no céu, é a mesma coisa. Ele está dentro da pessoa. É para ser assim. É para o cristão estar assim, não se doendo, se martirizando por tudo, enquanto o mundo que não consegue, ou que fere eles. É para estar assim. É para nós estarmos assim, os cristãos. Não, pelo contrário, com interesse difuso de estar ali com Jesus, que não é o interesse de amá-lo, de conhecê-lo, de estar, de adorar, de desejá-lo, como as pessoas no céu fazem, vivendo realmente em função dele e não querem mais outra coisa.
porque é mais, né? E no céu, lógico, não tem família. Todos, né, são irmãos, né? Na verdade é uma família grande, né? Digamos assim, uma família grande onde todos são irmãos, onde ninguém tem família separada. O único pai é Deus, e é Ele que importa, é o Cordeiro e nada mais. Importa de fazer a sua vontade e receber o seu amor e a sua alegria que vem dele. E lógico também, como a pessoa recebe isso dele lá, ela vai passar para o outro próximo dela que está lá, vai amar ele também, como é para ser aqui. Mas aqui é diferente. Aqui é como me diz, a pessoa ama o próximo, mas não ama ele. Deu para entender? Me falou ontem, vocês estão amando as almas, mas não estão amando a mim. Não adianta. Já viu? Errado. É amor carnal isso aí, sentimental. É o amor eros, amor de homem, de mulher, amor sentimental humano. Não o amor verdadeiro, o amor espiritual, o amor ágape, divino, celeste. Que a pessoa ama o próximo, mas não ama a Deus. Ama mais o próximo do que a Deus. A gente vê pessoas morrendo pela família, morrendo pelos outros. Já se viu? Você, se eu for conversar com a pessoa, só ouve isso. É o que tem dentro dela. Nada dela se esforçar para agradar o Senhor e amá-lo e desejá-lo. Mas a preocupação toda no ser dela é de agradar o próximo dela, seja quem for, esposo, filho, família, patrão, governo. Ele diz que está escrito que tem que amar o próximo, que tem que cuidar da família, que tem que dar esmola aos pobres. Está escrito que tem que dar sopa aos pobres, tá tudo isso aí vai fazer. Mas amar o Senhor, ter Ele dentro de si por completo e obedecê-lo, ela não quer. Isso é engano, é mentira. Não é o verdadeiro amor, ela não está amando. Ela está amando a si mesmo, porque quando ela faz essas benfeitorias, entre aspas, ela está se exaltando, se sente bem. Se sente bem porque está fazendo uma caridade. Não é assim? Ela se sente bem. E ali vai o diabo enganando a pessoa. Está fazendo uma caridade e vai dar certo. A Bíblia é clara. Aquele que não renunciar a si mesmo por amor de Jesus não é digno de Jesus. Aquele que não tiver Jesus, o Espírito Santo por completo dentro dele, ser dependente dele, que a alegria que a pessoa sente vem dele, que a força vem dele, que a proteção vem dele, que a paz vem dele, que o bem-estar dela vem dele quando ela adora e quando ela vive a palavra. É assim que tem que ser um indivíduo. O indivíduo humano tem que ser assim, amar o seu Senhor de todo o corpo, alma e espírito, obedecendo em gratidão, sempre, não deixando outras coisas entrar. É assim que tem que ser. Deus exige isso aí, ser adorado. Deus não é uma pessoa, Jesus é uma pessoa humana porque ele encarnou, mas ele é Deus. Ele exige adoração, exige respeito, exige santidade porque ele é santo. Não é que é uma pessoa comum. Você trata Jesus com uma pessoa comum, já se viu? O Senhor criou todas as outras coisas para o adorar, o bendizer. Está ali Jesus, está aqui Jesus, né? Jesus me criou para mim usufruir do amor dele, da bondade, da alegria, da eternidade, que ele é eterno, das riquezas visuais, de tudo.
e eu glorificar, o adorar, o amar pela essa bondade maravilhosa que Ele nos faz. Ele se alegra quando a gente faz isso. Ele se alegra quando a gente usa a riqueza física e espiritual dele, o adorando, o amando, e Ele vai liberando mais ainda. É assim que Ele criou os anjos, as pessoas, para fazer isso. Só para amar a pessoa amar, e Ele amar mais ainda. Ele vai liberando amor. É assim. Ele é o centro de tudo, não como muitos aí acham, correndo atrás de tudo aí menos de Jesus, de fazer a sua vontade, de se humilhar aos seus pés, de ser grato. Pelo contrário, Ele criou o indivíduo. Tem anjo com cabelo comprido, tem anjo com asa, tem anjo sem asa. Ele quer que o cabelo seja curto. Já no passado, Ele, como estava moldando o povo, Ele deixou acontecer algumas coisas que estava moldando ainda. Então Ele cria algo e cria ali para fazer aquilo ali, acabou-se. Aquele algo que foi criado, eu fui criado, Ele quer que eu tenha o cabelo curto, eu tenho que ter meu cabelo curto, eu sou homem. Não, mas o anjo tem. O anjo é o anjo, rapaz, não sou o anjo não. O anjo é uma criação, eu sou outra. A mulher é uma criação, o homem é outra. A mulher, o cabelo é comprido. Não, porque a mulher tem o cabelo comprido. Assim, ela é uma mulher, a criação, eu sou outra. Cada Deus coloca uma criação diferente. Os seres viventes, né? Os querubim, 4 rostos. Eu vou ter 4 rostos agora? Não, mas eu queria ter 4 rostos. Você está em contra a palavra de Deus, que Ele lhe fez para você ter um rosto. É do agrado dele que você tem esse rosto. Não pode mudar. Criou o querubim com 4 cabeças, 4 rostos. Querubim, não, eu quero ter um rosto igual o seu. Está em desobediência. Criou uma coisa aqui, tem que ser assim. Criou outra ali, é daquele jeito, e assim sucessivamente. Não pode um estar cobiçando o que o outro faz ou que o outro é. Quem cobiçou foi quem? Lúcifer cobiçou o trono do Altíssimo, se deu mal. E aí Deuteronômio 10 mandamentos diz: não cobiçarás nada do teu próximo, nada, absolutamente nada. Aí o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo distribui um dom, distribui o ministério, capacita, põe um como pastor, outro como missionário, outro como obreiro, outro como membro, outro como evangelista, outro como membro, outro como isso. Que um para ser evangelista, outro para ser pastor, outro para ser profeta, outro para orar, outro para jejuar. Cada um num canto certo, com um propósito certo. Aí a pessoa quer fazer o que o outro faz, se Deus não designou ela para fazer aquilo ali. É o anjo de guerra que é preparado para vir, o outro anjo que está bordando. É o que está bordando que a gente faz a guerra, o outro da guerra quer ir bordar a toalha da mesa. Não funciona assim. A mesma importância do que está lá bordando, que ele está fazendo, tem a mesma importância do que vem guerrear. Tem a mesma coisa, porque Deus mandou e ele está obedecendo com carinho, com amor. Tem o mesmo valor para Deus. O mundo está se perdendo porque as pessoas estão cobiçando as coisas. É tudo, é posições, é tudo. Eu disse: eu quero fazer o que o Senhor mandou fazer. O Senhor está me dando entendimento, eu quero estar aqui. Acabou. Se o Senhor mandar fazer outra coisa, eu vou. Mas no momento eu me deixar aqui mesmo. Se eu quiser me deixar por aqui, eu quero fazer o que eu quero, não. O que eu quero é mal, é errado, lógico. Eu não sei o que é bom para mim.
E as igrejas se dividem aí. A pessoa, não, Deus está me dando a direção. Deus está não sei o que, Deus está não sei o que. Os espíritos malignos só para os ouvidos da pessoa fazer isso aí. Sem estar contente com o que está fazendo. O Senhor, Ele já tem um projeto para cada um. Eu vou usar isso aqui para, através dele, levar essa aqui para sustentar esse outro. Para ir aqui, esse outro vai ajudar aqui de lado, esse aqui também. Assim. Mas está igual os apóstolos, a mãe, né, dos apóstolos queria que um filho dela sentasse um do lado do outro dele, olha, a cobiça. E o Senhor Jesus não sabe o que pede. Os outros apóstolos ficaram foi com raiva, com tanta ousadia, tanta besteira. Servindo e outro querendo. Senhor, só não sabe o que pede, mulher. Não cabe a mim, cabe ao Pai conceder àqueles a quem Ele separou para conceder. Ou seja, Deus tem na mente de conceder tal algo para fazer isso. Aí eu vou, não, Senhor, deixa eu ir. A vontade boa e perfeita é a vontade divina, não é humana. Não, Senhor, deixa ele sentar aí do lado do Senhor, não. Quem tem que sentar sou eu. Você olha assim, como é que é, rapaz? Sem ter medo, não. Como é que você ousa falar comigo desse jeito? Você sabe o que é bom para você? Se é Deus, não, então cala sua boca. Quem sabe sou eu, onde eu vou botar ou não. Ele é soberano, ele está ali movimentando as peças. Né? Jeremias diz: pode por acaso o barro dizer, né, aquele que está moldando o que deve, como ele deve fazer? Lógico que não. O barro está ali, não tem vida. O barro vai abrir a boca, ei, me faça um jarro grande. Não. O que está moldando, né, ali, ele vai, aquele negócio girando, né, e ele vai fazendo do jeito que ele quer. Ou o barro vai abrir a boca e vai dizer: não, não me faça um jarro, não, me faça isso, me faça uma quartinha. Mas o pior que a pessoa só quer pedir para fazer uma coisa grande de honra, vaso de honra. Quer um pote grande, quer dizer, o pior que é só isso, não é coisa pequena. Se fosse coisa pequena, alegra até o coração de a humildade, pedindo para ser pequeno, eu vou fazer ele grande. Mas não, só é coisa grande, né? Se eu sentar direto ou direita, olha, quer nadinha, né? Quer nadinha, ó. Oh, glória, Senhor. Então entendamos isso. Fazemos a vontade do Senhor, confiamos nele, que ele tem tudo programado. Pode ter certeza disso. Tem tudo programado. E se a gente se humilhar, ele pode mudar a história, sim, que ele muda, né? Deus muda. De acordo com que a pessoa se arrependa, ele muda. Mas ele já tem um plano, ele já tem pessoas que ele quer encaixar, dependendo da pessoa, depende de servir. Como também já está, né? Algumas pessoas já estão condenadas, mas também pode mudar a história, também Deus muda, sim. Se tiver oração, humilhação, jejum, se a pessoa se converter. Tem esse porém. Mas a gente sabe, de uma maneira geral, ele tem um plano, né? Ele tem um plano. E o plano dele é plano bom, de amor, de salvação, que ele deu a sua vida para isso. Então cabe a nós se humilhar. Amém?